Bom dia, sexto ano. Vamos estudar filosofia? Então, olha só. Peguem um livro de vocês aí, ok? E vamos para a página, deixa eu olhar aqui no meu livro, 41 do livro de vocês. Livro na mão, tá? Vamos para a página 41, ok? Do livro de vocês, beleza? Todos aí estão já na página 41 do livro de vocês. Aqui tem uma reflexão, tá? De um filósofo chamado Antonio Gramsci, que ele foi um filósofo que viveu na região da Itália, no período do fascismo lá de Mussolini. Período bem complicado politicamente. Embora tenha ficado muitos anos preso, olha só, esse filósofo ficou preso, viu? Ele deixou um importante legado, quer dizer que ele deixou uma história, né? Bastante coisa importante, inspirado nas ideias de Marx. O texto a seguir é de autoria desse Gramsci e ajudará na reflexão sobre a essência do ser humano, né? A essência do ser humano, o que é, né, o ser humano. E aí diz assim: o que é o homem? É esta a primeira e principal pergunta da filosofia. Observando ainda melhor a própria pergunta, o que é o homem? Não é uma pergunta abstrata ou objetiva. Ela nasce do fato de termos refletido sobre nós mesmos e sobre os outros e de querermos saber, em relação com o que vimos e refletimos, aquilo que somos, aquilo que podemos vir a ser, se realmente há dentro de nós limites, né? De que limites somos, criadores de nós mesmos, da nossa vida, do nosso destino. E nós queremos saber isto hoje, nas condições de hoje, da vida de hoje, não de uma vida qualquer e de um homem qualquer. Então isso aqui é uma parte, né, que Gramsci escreveu sobre o que é o homem, né? Então ele dá várias definições aqui sobre o que é o homem. Então ele fala, ele nasce do fato de termos refletido sobre nós mesmos e sobre os outros, né? E de queremos saber em relação com o que vimos, refletimos, né? Então, assim, o que é o homem? Então ele responde aqui de maneira filosófica. Vocês, para responder essas questões agora, precisa ler esse textinho aqui até 2 vezes, que esses textos desses filósofos são uns textos um pouco complexos. Então, assim, até eu, quando às vezes pego um texto de algum filósofo, preciso ler 2, 3 vezes para entender a ideia dele. Então, vamos ler isso aqui mais de algumas vezes, né? Aí, com base no que foi estudado neste capítulo, tá? Que nós estudamos esse capítulo, responda os questionamentos que se seguem. Vamos para as questões, eu vou dar uma orientada nessas questões aí para vocês. O que é o ser humano? Então vocês vão responder o que é o ser humano, baseado no que a gente já estudou. No vídeo anterior eu falei para vocês sobre o ser humano, né? Sobre o que Marx fala sobre o que é o ser humano, que o ser humano é um ser social. Então tá aqui no capítulo 8, tá? Vocês podem dar uma lida no início do capítulo 8, até aqui na página 40, na parte da investigação, que eu já fiz essa aula vídeo com vocês, tá bom? O ser humano hoje é capaz, por exemplo, de viajar pelo sistema solar. Aqui fala que cada ser humano que nasce não precisa começar do ponto zero, né? Porque quando o ser humano nasce, já está vivendo no mundo de hoje, assim, cheio de tecnologias, né? Então, aqui tem várias definições nesse texto de vocês, do capítulo 8, né? Sobre o que é o ser humano, tá? O que é o ser humano? É um ser social, é um ser que pensa, é um ser que convive com outras pessoas, né? É um ser que tem conhecimento. Então, assim, a gente pode responder, né, de várias questões. Inclusive, se a gente for olhar aqui no começo, o ser humano não é um ser sozinho. Então, sim, a gente pode falar até com as nossas próprias palavras o que é um ser humano, tá? Nem sempre o ser humano é tão bom, tem seres humanos ruins e tem seres humanos muito bons, tá? Na página 42, quero que vocês peguem a página 42 de vocês. A página 42 tem uma pergunta. O fato de o ser humano poder refletir sobre ele mesmo
sobre quem é e sobre o que faz, permite que ele possa viver mais humanamente, justifique, com certeza. Eu acho que eu já cheguei a falar para eles como é importante a gente às vezes parar, sabe, a hora que a gente tá no nosso quarto e pensar sobre o que a gente fez hoje. Será que a gente falou direito com as pessoas, né? Será que vocês respeitaram o pai e mãe? Será que vocês não falaram alguma coisa, né, de desobediência com pai e mãe? Alguma coisa que vocês falaram não magoou? Então, assim, essa avaliação a gente tem que fazer desde pequeno até depois de adulto. É bom a gente parar e pensar o que foi que eu fiz hoje? Será que aconteceu alguma situação que eu podia ter falado diferente, que eu podia ter agido diferente, né? Como que eu tô pensando na minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? Essas autoavaliações, né? Essa reflexão sobre a gente e o que a gente faz, isso aí deve acompanhar a gente a vida inteira. Tem pessoas que são egoístas, que são arrogantes, então elas não chegam a pensar assim, nossa, será que eu não podia ter feito hoje alguma coisa diferente, né? Eu podia ter tratado aquela pessoa melhor. Isso é muito bom, isso ajuda a você, né, a pensar em você mesmo, em ser um ser humano melhor e começar a observar defeitos que você pode melhorar, tá? A número 2, né? Com certeza, quando a gente entende que é necessário fazer essa autoavaliação de nós mesmos, a gente consegue sim viver mais humanamente quando você decide fazer mudanças na sua vida, né? Porque a gente não vive sozinho. Qual é a responsabilidade do ser humano com o próprio destino, com o destino da humanidade, né? Qual é a responsabilidade do ser humano com o próprio destino? Eu sou responsável, né, pelas escolhas que eu faço, então eu preciso sempre parar para pensar o que eu vou fazer, né, qual que é o trabalho que eu vou querer, o que eu vou querer estudar, será que isso vai ser realmente bom para mim, né? E outra é responsabilidade com o próprio destino, com o destino da humanidade, sim, porque muitas vezes as minhas atitudes podem ferir, pode prejudicar alguém, certo? Então vamos lá. A parte 2 aqui tem um textinho que diz assim: apesar de o ser humano ser capaz de comportar-se de maneira reprovável, e realmente tem seres humanos que se comportam de maneira péssima, ele também tem atitudes que servem de exemplo para a sociedade. Lógico, tem seres humanos que têm um comportamento, que têm virtudes que são excelentes, a gente até pega assim como exemplo para nós, né? Investigue na sua cidade sobre grupos e de ajuda humanitária que desenvolvem um trabalho de apoio para quem necessita, né? Escreva sobre essa experiência, fotografe. Isso aqui é um trabalho que não vai dar pra gente fazer, mas é uma coisa pra gente pensar. Eu conheço pessoas que fazem trabalho com o pessoal do lixão, né? Que leva alimentos, né? E que se preocupam muito com essas pessoas necessitadas. Então, é bacana isso, a gente saber dessa ajuda humanitária. Existe, tem pessoas aí, né, fazendo muita ajuda humanitária. Mas agora aqui nas atividades, né? Diz assim, na página 42, o senso comum associa a ideia social somente ao fato de viver em grupo. De qualquer forma, viver em grupo é um aspecto da realidade dos homens. Todos nós vivemos em grupo, todos nós temos uma família ou temos alguém junto com a gente, né? A gente vive realmente numa sociedade, né? Isso é uma realidade. A charge a seguir satiriza as relações sociais. Olha só, antigamente você realmente tinha que fazer algo para ser social, ajudar seus vizinhos, dar algo para os pobres, comerem e outras coisas terríveis. Olha só. Hoje em dia você tem que tuitar poucas horas em seu celular e isso já basta para dizer que você é um ser social. Ficou em silêncio nos próximos quadrinhos e aí ele termina assim: e se você acha que tem que fazer mais, envie um e-mail do tipo, por favor, salve a neutralidade da net para seu representante. Então, assim, eles estão satirizando, né? Que hoje em dia, para você ser um ser social, basta você estar nas mídias, nas internet, né? Então, ele está fazendo uma crítica aqui a essa charge. Olha só, na página 43 está assim. Número 1, você participa das redes sociais? Você vai responder, digamos, uma resposta pessoal. O que você pensa sobre os relacionamentos no mundo digital? Essas amizades online, né? Quem tem Instagram fica seguindo, pessoa que segue um colega seu, mas você realmente não conhece. Então, o que você acha sobre esses relacionamentos do mundo digital? Até mesmo pessoas que conhecem pessoas aí em sites, né? O que vocês acham disso? Eu prefiro os relacionamentos assim,
de quem eu conheço mesmo, né? Amigos, amigas que eu conheço, que tá comigo no dia a dia. E, geralmente quando as pessoas pedem para me seguir no Instagram, pode até ser que uma pessoa amiga minha segue essa pessoa, mas se eu não tenho contato, se não, então não tem nem por que seguir. Para mim, quantidade não é qualidade, tá? Considerando a charge apresentada, qual a importância de uns colaborarem com os outros? Porque todos nós necessitamos um dos outros, é tão importante. Ninguém vive sozinho, todo mundo precisa de alguém, a gente necessita de pessoas para estarem perto da gente. Infelizmente tem algumas pessoas, né, talvez até um pouco mais que eu posso imaginar, que acha que pode fazer tudo sozinho, né, que não precisa de ninguém. Precisa sim, é tão bom a gente saber que tem alguém do nosso lado que pode nos apoiar, que pode nos segurar na mão, e pessoas que realmente podem dizer pra gente o que nós estamos errando. É muito importante esse convívio, né? Ninguém vive isolado, ninguém vive sozinho, a gente precisa dar importância realmente para as pessoas que estão ao nosso lado, tá? Então, essa é mais ou menos, né, uma resposta, vocês podem dar a resposta pessoal de vocês, né, sobre o número 2 da página 43, né, considerando essa charge apresentada, com a importância de uns colaborarem com os outros, né? Isso realmente é bastante importante. E a 3 é uma pesquisa, né? Identifique no seu bairro, na sociedade, uma instituição que precisa de ajuda e organize uma pequena campanha de solidariedade, né? Converse com seu professor. São atividades que a gente não faz, né? Então, nem tem como fazer essas atividades, tá bom? Aqui vem um texto interessante do Saiba Mais, resumo da corrida de revezamento nas Olimpíadas, né? Aquela corrida por revezamento, corre um, depois ele passa o bastão para o outro. É interessante vocês lerem esse texto aqui, tá bom? Então, tô dando umas dicas de como vocês poderiam responder e fazer essas atividades aqui, tá bom? Então, vocês façam aí em casa essas atividades, leiam esses textinhos com bastante atenção, tá bom? E tentem responder aí as questões, tá? Então, até a próxima aula. Tchau!